Galera do Sintetizando, existem componentes fundamentais para o avanço da tecnologia. Vocês já se perguntaram quais os componentes fundamentais para poder chegar ao estágio que estamos hoje, de tecnologia e tanta conexão e avanço cada vez mais da potência dos dispositivos, dos computadores e tudo mais? Hoje nós vamos falar sobre um elemento que é o circuito eletrônico, que é fundamental, simplesmente foi um dos marcos para o avanço tecnológico que tem nessa geração. Sejam todos bem-vindos e vamos sintetizar. Meu nome é Pedro Eugênio, seja muito bem-vindo ao canal Sintetizando, mas antes, aconchegue-se no seu sofá, deite na sua cama, sente na sua cadeira, mas preste bastante atenção. Hoje nós vamos falar sobre o circuito eletrônico. Esse elemento foi simplesmente fundamental para poder desenvolver tecnologias mais avançadas. Nós vamos falar como surgiu o circuito eletrônico. Para iniciar, galera, a gente tem que lembrar um pouco o que é um circuito. Um circuito, por exemplo, numa corrida, é aquele caminho que os carros estão ali para percorrer. Pode ser uma corrida de outra coisa também, claro, mas nós vamos falar aqui do circuito eletrônico e o exemplo que nós estamos dando para comparar são os circuitos de corrida. Os carros estão ali dispostos em um caminho e tem que percorrer aquele caminho. No caso do circuito eletrônico, é a mesma lógica. É um caminho que tem que ser percorrido e o circuito eletrônico facilita essa condução. Os circuitos eletrônicos, galera, eles funcionam por interconexões entre vários dispositivos, andando por caminhos fechados. E nesse caminho fechado é por onde a corrente vai circular. Então nós temos que o circuito eletrônico ele é um caminho para poder a corrente circular. Então nós já temos uma ideia bem certinha do que é o circuito eletrônico. E quem já se questionou por que é tão comum ter circuitos eletrônicos em todos os equipamentos praticamente que nós utilizamos hoje? Essa pergunta é bastante recorrente, até porque provavelmente você já pegou algum circuito eletrônico, como muitas crianças fizeram, e colocaram para brincar. Isso é bem comum. Mas enfim, galera, o circuito eletrônico ele é muito utilizado por causa do custo. Ele possibilita um custo menor e ao mesmo tempo que tem um custo menor, a complexidade e o aumento das funcionalidades que a utilização do circuito eletrônico possibilitam fazem com que a maioria dos equipamentos tenham este elemento presente. E o circuito eletrônico surgiu lá no ano de 1960. É considerado, sem sombra de dúvidas, um marco na eletrônica. E esse marco, galera, é considerado porque permite a obtenção de componentes cada vez menores. É só lembrar um pouco dos primeiros computadores que foram criados, ou então de outros equipamentos mesmo, as primeiras câmeras fotográficas, os primeiros celulares. Vocês devem lembrar como no início esses equipamentos eram um pouco maiores, mas hoje nós já temos dispositivos cada vez menores e que a infinidade de funções que realizam, comparadas às primeiras funções dos dispositivos que inauguraram esses equipamentos, nós temos que os circuitos eletrônicos possibilitam uma potência muito maior em dispositivos muito menores. Essa você já deve ter ouvido falar, que é a CPU. A sigla em inglês para Unidade Central de Processamento. Quem mexe com o computador sempre escuta bastante falar nesse nome. Então, galera, já no final da década de 1970, foi possível colocar num microprocessador de 6 milímetros de lado uma capacidade equivalente à CPU de um computador com 6.000 transistores e capacidade de execução das 800.000 instruções por segundo. Olha só que fantástico. Os circuitos eletrônicos eles possibilitarão cada vez mais maior potência em dispositivos cada vez menores. E em 1964, galera, o professor Gordon Moore ele já alertava que a cada ano, e aí numa pesquisa mais detalhada, dá para perceber que fica num período entre um ano até 18 meses, que nesse período a capacidade dos circuitos dobraria. Esse professor Gordon Moore, ele também é o responsável pela lei de Moore. E os circuitos eles funcionam como unidades completas de funcionamento. Uma coisa interessante na fabricação dos circuitos eletrônicos é que as técnicas empregadas, elas são semelhantes às que são realizadas para fotografias.
Então, para fazer um circuito, primeiro faz uma máscara e nessa máscara possibilita desenhar o circuito sobre as lâminas semicondutoras. Esse é o processo que leva à fabricação de um circuito eletrônico. Então, galera, os circuitos analógicos, eles podem tomar uma infinidade de valores. Mas por que isso? Os circuitos analógicos, eles trabalham com sinais elétricos em uma corrente contínua. E é isso que permite esse tipo de circuito tomar uma infinidade de valores. Já os circuitos digitais, eles trabalham com circuitos que só permitem tomar um número determinado de valores. Então nós temos a diferença entre o circuito analógico e o circuito digital, é que um pode tomar uma infinidade de valores, uma possibilidade bem grande, que não dá pra gente contar. Já o outro trabalha com valores determinados. Então foi isso, galera. Nós sintetizamos os circuitos eletrônicos, como foi que eles surgiram. Você pode nos seguir em outras redes sociais. Estamos no Instagram como @canal Sintetizando. É isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado. Até o próximo capítulo. Valeu!